Estamos aqui nesta manhã abençoada, a qual nos fez o Senhor nosso Deus, nos dando a oportunidade de, nesta manhã, aprender do Senhor através da Escola Bíblica Dominical, esse instrumento maravilhoso que Deus tem permitido para a sua igreja ao longo dos anos, para que esse instrumento de conhecimento, de crescimento nesta área de ensino, ele seja multiplicado sobre as nossas vidas. E nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a Escola Dominical continua com a sua bandeira arvorada do ensino da mesma maneira de sempre. A Escola Dominical, ela se mantém como o maior seminário cristão na face da terra. E temos a certeza absoluta que nesta manhã estaremos aprendendo muito de Deus, principalmente com esse tema tão importante que é vencendo a ansiedade, algo que Deus, tenho certeza, que falará aos nossos corações e irá fazer com que esta manhã seja uma manhã de muita bênção para muitas vidas, para todos aqueles que estarão assistindo e acompanhando através da página da nossa igreja este maravilhoso ensinamento por parte do Senhor através da vida do seu servo, o presbítero Tiago. Então eu quero nesta manhã convidar você a fechar os teus olhos enquanto nós estaremos fazendo esta oração. E esta oração ela dará início oficialmente à Escola Bíblica Dominical do dia de hoje. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, por esse dia, Senhor amado, que o Senhor nos proporciona de aprendizado, de conhecimento, e temos a sabedoria, Senhor amado, em Ti, de que hoje, Senhor amado, é um dia que o Senhor marcou conosco para falar, Senhor, aos nossos corações de uma maneira grandiosa, através do Teu Santo Espírito. Senhor amado, usa Teu servo, Senhor amado, com inspiração do Teu Santo Espírito, para ser um canal, Senhor, da Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Usa o Teu servo, o presbítero Tiago, uma vez mais, Senhor, e fala aos nossos corações, porque precisamos muito ouvir a Tua voz. Senhor, tenho certeza absoluta que esta mensagem, esta aula, Senhor, ela vai alcançar, Senhor amado, vidas não só nas suas casas, mas nos hospitais e aonde quer, Senhor amado, que a internet chegue, Senhor, porque sabemos, Pai, que Tu és poderoso para utilizar todas as oportunidades para fazer com que o Teu nome seja glorificado. Senhor, abençoa nossas vidas, Senhor, abençoa cada um dos Teus servos que estão na sua casa, abençoa, Senhor amado, os Teus filhos, Senhor, que certamente estão também com um pouco de ansiedade para poder voltar às suas atividades normais, à sua rotina normal. Senhor amado, trabalhe no coração do Teu povo, Senhor. Porque eu sei, Deus, que esta quarentena tem trabalhado muito na área psicológica da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Porque, Pai amado, o Teu povo não só... Muitos estão dentro de casa sem poder ir para a Tua igreja, mas também, Senhor amado, sem poder sair na rua, ver os seus familiares. Então, Deus trabalha no coração de cada um, trabalha na mente de cada um. E que essa manhã, Senhor amado, possamos receber grandemente do Senhor. Abençoa nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Presbítero Moisés estará com oportunidade agora para estar louvando ao nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Uma boa aula para todos. Em nome de Jesus. Presbítero Moisés. Eu quero saudar a todos os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor. Mais um dia que Deus nos concede em estar nesta manhã. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã para louvar e engrandecer o nome do Senhor, o Senhor que merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Eu estarei louvando ao Senhor mais uma vez, mais um domingo que estarei adorando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Os irmãos meditem na letra desse louvor em que estarei louvando neste momento. Hoje é o dia que Deus preparou o seu milagre para a sua vida. Tem coisa nova, tem bênção para a sua vida neste dia.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Nesta manhã, irmãos, o teu milagre já chegou para a tua vida. Neste momento, eu quero passar para o presbítero Tiago, que estará fazendo menção da palavra do Senhor para os nossos corações. Aleluia! A paz do Senhor, meus irmãos. Como estão? Manhã de bênção, manhã de vitória. Esse louvor que o nosso presbítero Moisés acabou de entoar,
ele é profético. Eu profetizo isso sobre a sua vida no nome de Jesus, que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus é capaz de fazer na sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Manhã de crescimento para todos nós, porque é uma manhã de aprendizado. E todo aquele que aprende, cresce. E temos um tema bem propício para essa manhã, como vencer a ansiedade. Eu quero te perguntar nessa manhã, você é uma pessoa ansiosa? Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade tem sido considerado pelos especialistas, aqueles que estudam a mente, o psique, como o mal do século, né? E muitas pessoas são ansiosas, mas por não saber o que é ansiedade, não sabem como tratá-la, né? Essa manhã nós estaremos fazendo uma abordagem teológica sobre esse tema, até porque eu não sou especialista nessa área da saúde, mas dentro da palavra de Deus, irmãos, nós encontraremos princípios, ensinamentos que vão nos capacitar a vencer a ansiedade. E eu gostaria de compartilhar alguns desses ensinamentos aqui com você essa manhã, tá bom? Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós estaremos lendo alguns versículos. Vamos ler do versículo de número 24 até o versículo de número 34. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do verso 24 ao 34. Eu vou convidar você a manter a sua Bíblia aberta nesse texto, porque esse texto vai dar base à nossa lição. Então, deixe aberto aí, você que gosta de anotar as referências, pegue já o seu rascunho, a sua caneta e anote aí as referências, porque nós vamos estudar essa manhã e Deus certamente vai falar conosco. Aleluia. Vamos ler então? Versículo 24 vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, em algumas versões, ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque se vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas.
mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aleluia. Glória a Deus. Nosso texto áureo vai estar na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, temos por objetivo essa manhã compreender os riscos que a busca pelos desejos e aspirações pessoais oferecem à nossa fé. Reconhecer que a ansiedade nos vence por nossa falta de fé e praticar as lições ensinadas sobre como vencer a ansiedade. Você quer saber como vencer a ansiedade? Então vem comigo. Jesus, ele não se limita a comentar a solicitude da vida. Ele oferece uma sequência de aplicações extremamente práticas sobre como superar a ansiedade. Não pela confissão positiva, nem pela determinação da vitória, muito menos pela busca desenfreada pelo sucesso. Cristo ensina como vencer a ansiedade fazendo as escolhas certas. Então, como vencer a ansiedade? Primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos fazer as escolhas certas. E como fazer as escolhas certas? Como servos de Deus, temos a nossa vida submetida à sua vontade e à orientação da sua palavra. Então, como eu disse, nós estaremos estudando, tirando alguns ensinamentos, existem outros, é claro, mas nós estaremos tirando alguns ensinamentos que estão na palavra de Deus, que vão nos ensinar como vencer a ansiedade. Ansiedade, queridos, existem dois tipos, dizem os profissionais da área. Existe um tipo de ansiedade ruim, existe um tipo de ansiedade que até é boa para nós. O tipo de ansiedade ruim é aquela que causa fobia, depressão, uma ansiedade generalizada, crise de pânico. Ou seja, essa ansiedade ruim, ela é a porta que vai abrir outros males que vão adoecer a alma. Então, por isso é importante nós detectarmos a ansiedade na nossa vida antes que esses males se instalem na nossa vida. Porque senão vai requer um tratamento mais profundo, porque a ansiedade, ela vai nos atrapalhar na nossa caminhada. A ansiedade, ela vai nos neutralizar, nos impedir de sermos pessoas mentalmente saudáveis. Como eu disse, a ansiedade é considerada, hoje em dia, como o mal do século. Muitas pessoas, milhares de pessoas por todo o mundo sofrem desse mal. E
que seja detectado esse mal, elas não conseguem ser tratadas. E precisamos também, como um método de prevenção, já ter o entendimento do que significa ansiedade para não sofrermos desse mal. Entendeu? Não precisamos termos esse mal instalado na nossa vida para depois começarmos a tratar. Também entenderemos essa manhã que há métodos, princípios estabelecidos na palavra de Deus para evitar que esse mal nos alcance. Como eu disse, existe também o tipo de ansiedade boa, que na sua dose equilibrada, ela serve para nos capacitar a reagir em determinadas situações de medo. É o start, entendeu? Que acontece na nossa vida para nós reagirmos diante de determinadas situações. Dizem alguns pesquisadores que algumas tribos aqui da América do Sul colocavam na ponta de suas flechas um tipo de veneno que, quando as vítimas eram atingidas, a musculatura ela era contraída até que a vítima atingida por essa flecha envenenada morresse sufocada. O que isso tem a ver conosco, Tiago? Ansiedade é semelhante a esse tipo de veneno. A ansiedade, ela é uma inquietação, um transtorno na mente que faz com que o indivíduo se distraia, fique inquieto, cause uma espécie de sensação de sufocamento. Parece que o indivíduo está se sufocando. Mas por quê? Porque ele está sofrendo desse mal chamado ansiedade. Ansiedade causa esse sufocamento. A ansiedade é a grande tolice do homem de tentar viver o que ainda não aconteceu, viver o futuro, se preocupar demasiadamente com o futuro. Isso atrapalha o indivíduo, isso atrapalha o sujeito. Então, nós veremos aqui, queridos, alguns princípios, são 4 que eu vou destacar, de como vencer esse mal. A palavra de Deus nos fala em Filipenses, capítulo 4, verso de número 6, o seguinte: lançando sobre ele toda... Não, desculpa, esse é o texto que nós lemos em 1 Pedro 5:7. Na verdade, Filipenses 4:6 diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Eu acabei de dizer aqui que a ansiedade é semelhante à inquietação. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. A palavra latina para oração denota o ato de você abrir a boca, inspirar oxigênio e falar. Esse é o conceito
para a palavra oração na língua no latim. Inspirar oxigênio, abrir a boca e falar. Respirar é um princípio que todo ser humano faz, todo ser vivo faz. Ele precisa do oxigênio para sobreviver. Sem oxigênio, ele vai se sufocar, né? E vai vir a óbito. Respirar é algo que nós não precisamos mandar ninguém fazer. É algo natural, né? Faz parte da nossa vida. Respirar é algo muito natural. O princípio da oração também deve ser algo natural. A oração é o oxigênio da nossa vida espiritual, irmãos. Quem não ora está fadado a morrer espiritualmente. Então, Paulo, ele nos ensina, escrevendo aos Filipenses, que o seguinte: antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração. Quero lembrar a vocês que quando Paulo ele escreve a carta aos Filipenses, ele tinha todos os motivos para estar inquieto, apreensivo, porque ele estava preso. A sentença de morte estava prestes a sair, mas de dentro da prisão, Paulo ele traz para nós esse ensinamento. Não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e pela ação de graças. A oração, irmãos, ela é esse exercício que vai trazer oxigênio à nossa vida espiritual. Assim como o ser humano, ele no ato de respirar, ele traz vida para dentro de si, ele traz lucidez para a sua mente, para tomar decisões no seu cotidiano. Também é importante nós orarmos a Deus para sabermos que decisões tomar em tempos tão difíceis que a ansiedade está assolando muitos lares, muitas vidas, esse mal que é chamado o mal do século. Então, Jesus nos ensina, para nós vencermos a ansiedade, nós precisamos fazer as escolhas certas. E só fazemos escolhas certas se nós tivermos a nossa mente oxigenada pela oração. Porque através da oração, o nosso Deus que é vivo, é um Deus que interage conosco, é um Deus que responde. Ele vai falar ao seu coração, ele vai falar ao meu coração e vai te dar a direção correta. Clama a mim, diz a palavra, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Abra a tua boca, receba oxigênio espiritual, em nome de Jesus, para que você tenha a orientação certa na sua vida e tome a decisão correta, em nome de Jesus. Vamos ao primeiro ensinamento que nos traz a palavra de Deus. Anote aí. O primeiro ensinamento para nós vencermos a ansiedade, sermos fiel antes de sermos ricos. Aleluia. Valham graças a Deus.
Como eu te orientei a você deixar a sua Bíblia aberta lá em Mateus capítulo 6, vai dizer assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus, aqui, irmãos, não estava proibindo a posse de bens materiais. Ao contrário, ele estava advertindo seus seguidores a não tornar objeto de suas afeições. Sua definição de tesouro era qualquer coisa que pudesse ser considerada mercadoria valiosa, dinheiro, vestuário, mobiliário doméstico. Cristo estava demonstrando aos ouvintes o quanto os bens materiais estão sujeitos à corrupção dos fatores externos. Os ladrões os poderiam roubar, porque as casas eram muitas vezes feitas de barro e palha. Mas a gravidade maior era o fato de que esses homens estavam ajuntando tesouros para si mesmo. Então, Jesus, ele nunca condenou o fato de alguém ser rico. Não é isso. Não confunda, tá? Na Bíblia, nós vamos ver diversos homens que eram ricos, que tinham posses, como é o caso de José de Arimateia, de Nicodemos, de Jairo, de Zaqueu, homens que eram ricos. Isso está demonstrado nas Escrituras Sagradas no decorrer do ministério de Jesus, homens que tinham posses. Jesus não está condenando quem é rico, pelo contrário. É uma bênção quando o irmão ele é rico, ele tem uma situação financeiramente boa, falando, e coloca à mercê, os seus bens à mercê do reino de Deus. O que, na verdade, Jesus está dizendo aqui, que é um problema quando o homem, ele coloca as riquezas como objeto da sua obsessão, como um fim para tudo. Isso acaba atrapalhando o homem. Precisamos ser fiéis antes de buscarmos as riquezas, antes de buscarmos os bens materiais dessa vida. Precisamos buscar, antes de tudo, antes desses bens materiais, um tesouro eterno. Um tesouro que permanece para sempre. Eu costumo dizer uma frase que o cristão, o servo de Deus, ele precisa caminhar nessa vida à sombra daquilo que é eterno. Ou seja, visando acumular tesouros, não neste mundo, como nos ensinou o Senhor, onde a traça, o ladrão, a ferrugem consome. Mas nós devemos acumular tesouros no céu, irmãos. Devemos caminhar à sombra dos valores que são eternos, que irão romper esse tempo presente e invadirão a eternidade conosco. Aquilo que nós levaremos para a eternidade. Ser fiel até a morte, disse o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Precisamos ser fiéis nesse mundo aqui ao Senhor para conseguirmos tesouros eternos. Em vez de armazenar valores terrenos que desgastam-se e perdem-se, Cristo nos aconselhou que encontrássemos um tesouro melhor e ajuntássemos em um lugar melhor, tesouros espirituais depositados no céu. Mas que tesouro é esse, irmãos? Jesus identificou como o cuidado aos necessitados, graça de dar
era característica dos primeiros dias da igreja depois do Pentecoste. Como os cristãos tinham tudo em comum. Olha aqui, meus irmãos, nesse tempo de caos que nós estamos vivendo, onde nós estamos vendo muitos irmãos sofrendo necessidade financeira, de coisas básicas para a sobrevivência. Deus está te dando uma oportunidade de você ser um canal de bênção para a vida dele. Reparta o que você tem com teu irmão. Seja uma pessoa generosa. Seja um abençoador. Eu costumo dizer, queridos, que a prosperidade do ponto de vista de Deus não é você ter muito, mas é você ter sempre. Então, talvez na sua vida não tenha faltado nada, você tem tido todas as coisas, e eu digo graças a Deus por isso, mas em nome de Jesus, olha um pouquinho para o lado, não faça vista grossa às necessidades que o seu irmão está passando, não faça como aqueles homens que desciam rumo a Jerusalém ali e avistaram aquele homem à margem jogado ali, que foi pego por aqueles salteadores, maltratado, escorraçado, deixado ali para morrer, e aquele sacerdote, aquele levita, passaram como se ele não existisse. Talvez Deus tem tocado no teu coração para que você seja um canal para a vida do teu irmão, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, porque Ele quer fazer de você um abençoador. Então, em nome de Jesus, talvez você não tenha muito, talvez você tenha ter pouco, mas faça como um ato de fé, reparta com o necessitado, seja um socorro na vida do teu irmão, para que você venha ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu tenho certeza, se você fizer isso, meu irmão, se você fizer isso, minha irmã, você vai ter experiência com Deus. Deus vai trazer tempos bons sobre a sua vida. Deus vai trazer abundância sobre a sua vida, prosperidade sobre a sua vida. Mas em nome de Jesus, antes de você acumular somente para si, seja fiel à voz de Deus. Não venha tapar os seus ouvidos. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui essa manhã. Porque, irmão, se nós ficarmos presos a esse conceito de nós acumularmos para sermos ricos, nós sofreremos desse mal chamado ansiedade e não chegaremos a lugar nenhum. Por quê? Porque não estamos cumprindo um princípio básico na nossa vida, de sermos fiéis a Deus. Aleluia. Eu já vou passar para o próximo tópico, mas teve um irmão que postou nas redes sociais a respeito do dízimo, criticando o dízimo. Irmãos, o dízimo ele é um princípio de fé e de generosidade. A oferta é um princípio de fé e de generosidade. Quem é fiel, irmãos, não tem quarentena que impeça de ele realizar a sua fidelidade. Ele vai encontrar algum meio de cumprir com aquilo que Deus está colocando no seu coração. Entendeu? Então, seja fiel a Deus. É o primeiro princípio que eu trago aqui para nós, para vencermos a ansiedade. Amém? Aleluia!
Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? Aleluia. Eu creio que nessa manhã, irmãos, vai ser uma manhã de renovo, uma manhã que Deus vai estar trabalhando, curando vidas, restaurando a saúde emocional de muitos irmãos. Ô, glória! Recebe aí, meu irmão. Segundo princípio, ser santo antes de ser feliz. Anote aí. Segundo princípio para vencer a ansiedade, ser santo antes de ser feliz. O versículo 24 do texto bíblico base que nós lemos aqui traz para nós um princípio, que um escravo, ele não controla a própria vida, ele pertence a outra pessoa, a quem deve servir exclusivamente. A palavra grega para servo ou escravo denota um serviço leal, exclusivo, que o trabalhador encontra-se integralmente ao dispor de seu senhor. Mas havendo dois senhores, nunca haverá rendição completa. É o que nos ensina aqui a palavra do Senhor, lá no versículo 24 de Mateus, capítulo 6, que nós lemos. Que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar a um e desagradar a outro. O primeiro sinal de ansiedade foi visto lá no Jardim do Éden. Permita-me, nesse momento aqui, parafrasear o capítulo 3 de Gênesis, que vem fazendo um relato da queda. Adão e Eva, eles foram colocados no jardim e foi colocado ao seu dispor todo o cuidado de Deus para as suas vidas. Naquele momento ali, diz a palavra, que a serpente era o mais astuto de todos os animais. E ela faz uma pergunta ao casal, se dirigindo especificamente à mulher, a Eva, dizendo o seguinte: era uma mentira que a serpente estava ali. Ela fez uma pergunta com uma mentira. Ela fez a seguinte pergunta para Eva: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de toda a árvore do jardim? A mulher responde à serpente: não. O Senhor Deus disse que podemos comer de todas as árvores do jardim, menos a que está no meio do jardim. Não podemos comer e nem tocar, porque no dia em que fizermos isso, nós morreremos. A serpente responde: certamente não morrerão, porque o Senhor Deus sabe que no dia em que dela comerdes, serão como deuses. Em algumas versões, vai dizer: serão como Deus, tendo discernimento do bem e do mal. Olha só, que astuto o inimigo das nossas vidas. Lançou essa questão aí sobre comer daquilo que o Senhor, do fruto que o Senhor havia estabelecido como proibido. O Senhor ali estabeleceu um princípio de obediência, daquele fruto ali não comer. Mas ele lança dúvida no coração da mulher. E naquele momento ali, acontece exatamente
o que Jesus está nos ensinando aqui no versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores. O homem, ele não tem condições de servir a Deus e servir a si mesmo, de ser senhor de si mesmo. A serpente, ela propõe exatamente isso ao casal, a eles serem deuses, ou seja, senhor de si mesmo. Quando Jesus, ele está proferindo o sermão do monte, irmãos, ele está ensinando aos seus discípulos. Ali presente, haviam 3 tipos de pessoas. Haviam os apóstolos, haviam os discípulos que seguiam a Jesus e a multidão. Jesus está dirigindo os seus ensinamentos aos seus apóstolos e aos seus discípulos. Ele está traçando ali um perfil de como deve se portar todo aquele que deseja viver sob o governo do reino de Deus. Porque quando nós falamos a respeito de reino de Deus, estamos falando a respeito de governo. Estamos falando a respeito de obediência. Então, o homem, ele não pode viver sob o governo de Deus, sendo senhor de si mesmo, fazendo as suas próprias escolhas. A humanidade hoje, erradamente, ela também tem ouvido a voz de Satanás. De que maneira? Achando que através da sua falsa liberdade de escolher aquilo que lhe faz bem, viver para si mesmo, fazer somente aquilo que lhe dá prazer. Hoje, irmãos, vivemos tempos hedonistas, onde todo mundo só quer fazer o que lhe dá prazer, aquilo que tem vontade. Ninguém mais quer viver em obediência, viver debaixo de autoridade, viver em submissão. Todo mundo quer ser senhor de si mesmo, mas isso acaba acarretando um mal, porque Deus estabeleceu, Deus tem como propósito para o homem em viver uma vida de obediência. Não adianta o homem correr atrás dessa falsa liberdade, achando que é através dela que ele vai alcançar a felicidade, vivendo da forma como lhe apraz. Ele está errado. O que vai trazer prazer e contentamento eterno para o homem é viver debaixo da obediência, é viver de acordo com a vontade de Deus. E nem sempre fazer a vontade de Deus vai agradar a nossa carne. Na verdade, nunca fazermos a vontade de Deus vai agradar a nossa carne. Mas eu tenho certeza de uma coisa: fazer a vontade de Deus é o melhor que eu e você podemos fazer. Agradarmos a Deus fazendo a sua vontade vai estar enriquecendo o nosso espírito, vai estar satisfazendo a nossa vida espiritual, vai estar nos fortalecendo a vencermos a ansiedade. Vivermos uma vida de santidade, queridos, é vivermos na contramão do que o mundo tem nos oferecido. Ser santo
antes de ser feliz. Esse é o segundo princípio que a palavra nos ensina para nós vencermos a ansiedade. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu fazer mais um comentário aqui ainda sobre esse segundo ensinamento. O ponto de análise continua a ser o fato de que ninguém pode ser escravo de dois senhores. Olha só o que Deus está falando para você essa manhã. Deus exige mais que o primeiro lugar na sua vida. Você sabia disso? Deus exige mais do que o primeiro lugar na sua vida. Sabe o que Deus exige? Deus exige que ele seja o único na sua vida. Vale um graças a Deus? Você pode glorificar a Deus por essa verdade? Ele requer o único lugar no teu coração. Não pode haver dois senhores. Quem é senhor da sua vida? Quem governa a sua vida? Há crentes que falam, ninguém manda em mim. São estabelecidos princípios simples. A liderança pede algo simples para ele. E ele não faz. Ele diz, ninguém manda em mim. Será? Alguém está mandando na sua vida. E esse alguém pode não ser Deus. Isso é preocupante. O diabo, ele trabalha para afastar os servos de Deus da sua vontade, porque ele sabe que ele saiu da vontade, ele saiu do propósito, e o seu destino já está decretado. Para ele não tem mais solução. Então, quantos mais ele puder levar consigo, ele vai fazer. Ele vai fazer. O propósito do diabo, ele está muito bem definido. É matar, roubar e destruir. Nisso está embutido tirar os servos de Deus do centro da vontade do Senhor. Cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Fazendo isso, você vai ser uma pessoa mais feliz. Aleluia! Glória a Deus! Vamos seguir adiante. Número 3. Terceiro ensinamento que nós podemos utilizar na nossa vida para nós vencermos a ansiedade. Vestirmos-nos da graça antes de vestirmos-nos da glória. Aleluia! Vestir-se da graça antes de vestir-se da glória. Jesus, ele retomou o tema no versículo de número 26, enaltecendo a bondade e a fidelidade do Criador. Se Deus cuida dos pássaros, certamente ele proporcionará aos seus filhos todo o cuidado necessário. O Antigo Testamento diz que os próprios animais nos ensinarão essa lição. Ora, os seres humanos valem muito mais para Deus que qualquer outro ser vivente. As pessoas são importantíssimas para Ele. A entrega do Filho unigênito de Deus em nosso favor para morrer na cruz deveria servir-nos por prova definitiva de que Ele nos ama e não nos abandonará à própria sorte. Esse cuidado pouco tem a ver com a glória. Esse cuidado se chama graça. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Jó, capítulo 12, do verso 7 ao verso de número 10.
Certamente você está aí na sua casa, você está com a sua Bíblia em mãos, porque não tem como estudar a palavra de Deus sem a Bíblia, né? E você aí certamente está com a sua Bíblia próxima de você, né? Com ela em mãos, e não vai ter dificuldade nenhuma de abrir aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Livro de Jó, capítulo 12, estaremos lendo do verso 7 ao verso 10. Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhes contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Aleluia, que palavra! Quando eu li essa palavra aqui, irmãos, eu fiquei degustando da presença de Deus. Como Deus falou comigo nessa leitura de Jó capítulo 12, do 7 ao 10. Olha só que coisa linda! Diz o versículo 10. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Todo ser vivente, seja os peixes do mar, as criaturas do mar, as aves dos céus, os animais do campo, as árvores, as flores, todo ser vivente, toda a humanidade, tudo que tem fôlego, está sendo sustentado por Deus. Oh, glória! Aleluia! Imagine eu e você, que somos considerados pelo relato bíblico, que somos a criação, a coroa da criação. O texto bíblico que nós lemos em Mateus capítulo 6, no verso 31, Jesus nos fala: não andeis inquietos por coisa alguma, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, porque os pagãos. O Senhor está se referindo a uma outra categoria da humanidade, não os crentes, não o povo de Deus, não são esses, mas aos pagãos, porque os pagãos buscam essas coisas. E ele diz mais: de certo, certamente o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas, irmãos. Antes de nós abrirmos a nossa boca para ficarmos derramando perante Ele uma lista de exigências, de coisas para nós, Deus, Ele já sabe o que você precisa. E Ele certamente, assim como Ele veste os lírios do campo de uma tal maneira, onde os mais poderosos, os maiores reis de toda a terra não se vestiram como os lírios, assim o Senhor também vai vestir os seus servos e as suas servas. O Senhor suprirá todas as suas necessidades. Então, em nome de Jesus, antes de você procurar a glória, receba a graça de Deus na sua vida. Antes de você se vestir-se da glória, vista-se da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. Deus
virá ao teu socorro, porque Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de amor, e certamente Ele conhece as suas necessidades, e a sua bênção jamais se apartará do seu povo. Lembram do povo que peregrinava no deserto? A roupa, as suas vestimentas, elas não se apodreceram e nem se desgastaram o calçado dos seus pés. Deus enviou a provisão para eles, Deus enviou água, Deus enviou os recursos necessários para que o seu povo atravessasse o deserto. O deserto fala das provações da nossa vida. Você pode até estar passando também por um deserto, meu irmão, nesse momento que nós estamos vivendo de reclusão social, mas em nome de Jesus eu profetizo na sua vida, a presença de Deus, ela estará contigo, a nuvem ela estará sobre a sua vida de dia, e a coluna de fogo, ela estará contigo durante a noite. O Senhor, Ele não te abandonará, o Senhor estará contigo em todos os momentos que você estará atravessando esse deserto. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. O Senhor é um Deus de graça e Ele está enviando nesse momento aí no seu lar graça sobre a sua vida, o seu favor sobre a sua vida. Se você recebe, diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto graça de Deus aqui sobre a minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dispensando sobre você essa manhã um novo ânimo para você continuar a sua caminhada nesse deserto que você está passando. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. A graça é o princípio de tudo, irmãos. É pela graça de Deus que nós temos vida. É pela graça de Deus que nós temos saúde. É pela graça de Deus que as portas serão abertas sobre a vida dos seus servos. Oh, glória, glória, glória a Deus. Xarabandere canta, rabaxarabandarabacia. Oh, glória, oh, glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Esse é o terceiro princípio para nós vencermos a ansiedade. Vestirmos-nos da graça antes de vestirmos-nos da glória. Quarto princípio, anote aí, para vencermos a ansiedade. O quarto princípio, ter fé antes de ter planos. Você pode repetir comigo em nome de Jesus? Ter fé antes de ter planos. Oh, glória a Deus! As ervas daninhas eram um material utilizado como combustível na maioria das ocasiões na Palestina. Os fornos eram alimentados por ervas secas e espinhos para que o fogo cozinhasse os alimentos. A mensagem pretendida por Cristo é a seguinte: se até aquilo que nós rejeitamos como refúgio e queimamos como coisa descartável recebe o cuidado de Deus, que se dirá de nós mesmos, obras-primas de suas mãos? Se diante de tão clara e evidente comparação insistimos em temer e desconfiar, não há alternativas ao Messias, a não ser chamar-nos homens de pequena fé. A Bíblia vai dizer, lá no Salmo de número 127, verso 1 e 2, o seguinte: se o Senhor
não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adiantará acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá o sono àqueles que o amam. Lembram que eu disse que a ansiedade, uma das características, um dos sintomas da ansiedade é uma sensação de você se sufocar, de estar parecendo que você está sufocando. Muitos servos de Deus têm tido essa sensação, porque têm feito muitos planos, mas não têm tido fé. A fé, irmãos, é uma arma que nós devemos fazer uso na nossa vida cristã, na nossa peregrinação aqui nesse mundo. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: tomai sobretudo o escudo da fé, que tem o poder de apagar os dardos inflamados do maligno. Eu já ensinei isso em outras ocasiões, mas eu vou repetir. Os soldados, romanos, eles tinham um escudo que eles utilizavam nas suas batalhas, que eles cobriam desde a cabeça até os pés. Por isso que Paulo ele fala: tomai sobretudo o escudo da fé, porque ele ia da cabeça até os pés, o escudo. E ele era um escudo que tinha dupla camada. Ele tinha a primeira camada era de madeira ou de algum metal, e na frente do escudo ele era revestido de couro, que ele era sempre umedecido com água, para que no momento em que o soldado entrasse na batalha e o inimigo lançasse as suas flechas, os dardos, na sua ponta com fogo, por isso que Paulo faz referência a dardos inflamados, quando atingisse os escudos dos soldados que se protegiam, eles eram apagados por conta da água, porque aquele escudo ali, ele estava revestido de um material úmido, capaz de apagar aqueles dardos inflamados. Assim é a fé na vida do cristão. O cristão, ele utiliza a fé como escudo, que é poderoso para apagar esses dardos inflamados, que muitos deles são a ansiedade, que são lançados contra a vida do homem, da mulher de Deus, para causar uma inquietação, uma distração, um sufocamento, a fim de que o servo de Deus ele venha morrer sufocado, para que o servo de Deus, ele, pela inquietude, ele venha sair do propósito, ele venha se distrair da vontade, dos planos que Deus tem para a sua vida. Então, o quarto e último princípio que eu estou trazendo aqui,
para nós vencermos a ansiedade é a fé. Porque a fé tem esse poder de nos defender contra esses ataques da ansiedade. A fé, como nos diz Hebreus capítulo 11, verso 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Pela fé, nós temos condição de estarmos firmes, esperando o cumprimento, a graça de Deus vir ao nosso encontro. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento. A fé, ela também é a prova daquilo que não se vê. Você pode até não estar vendo nada acontecer na sua vida. Nada que venha demonstrar uma melhora na situação que você está passando. Mas tenha fé. Tenha fé. O justo, ele viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Olha, meu querido, olha, minha querida, como profetizou em Isaías, capítulo 64, verso 4, desde a antiguidade não se ouviu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daquele que ele ama. Você pode até não estar vendo, pode até estar demorando, mas creia que Deus está trabalhando ao teu favor. Creia que Deus não descansa quando se trata a respeito da felicidade e do cuidado daqueles que servem a Ele. Deus, nesse momento, nesse exato momento, pode estar batendo a tua porta, a providência de Deus. Nós servimos ao Jeová Jireh. Ele pode estar enviando nesse momento a providência a teu respeito. Ele pode estar enviando nesse momento a bênção para você. Deus está mudando situações nessa manhã. Deus está revertendo o quadro. Deus está escrevendo uma nova história para muitas pessoas que estão ouvindo a ministração dessa palavra. Em nome de Jesus, tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Antes de você fazer planos, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Então, antes de ter planos, tenha fé. Antes de você fazer planos, tenha fé. A arma final contra a ansiedade é a fé. Aleluia, glória a Deus. Conclusão. O problema é a nossa inquietação, a nossa ansiedade. É difícil ter paciência para esperar algo que desejamos. Queremos conseguir tudo de imediato. E nessa hora, na nossa hora, no nosso tempo, no entanto, é preciso esperar o tempo de Deus, crendo que Ele tem o melhor para a nossa vida. É tolice preocupar-se tanto com as necessidades da vida, mesmo aquelas que parecem justas. Os excessivamente preocupados com os confortos materiais nunca aprendem a apreciar o viver dado por Deus, nem desfrutam das bênçãos do céu.
Estes são os que findam a vinda terrena e seguem para o inferno. Cristo disse que a vida é mais valiosa que a comida e que o corpo vale mais que as roupas. O alimento não garante a vida. Quando mal administrado, pode até abreviá-la. A roupa esconde nossas vergonhas, mas não protege o corpo. O dinheiro paga as propriedades que desejamos, mas nada acrescenta aos nossos dias. A vida depende de Deus, e não do quanto possuímos, e muito menos das coisas que desejamos ter. Por que insistimos em andar ansiosos? Deus não nos tem sustentado até aqui? Aleluia! Glória a Deus! Para terminar, abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Estamos terminando. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Verso 1. Vai dizer assim: para tudo há um propósito, ou para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus. O tempo de Deus acontece com perfeição. O homem, ele não tem a capacidade de controlar o tempo. E a ansiedade dá essa falsa sensação ao homem de ele querer viver o futuro antes de acontecer o presente. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo para o cumprimento de todas as coisas debaixo do céu, que é o tempo de Deus. O melhor que eu e você podemos fazer é aguardar o tempo do Senhor, confiando que Deus sempre vai agir no momento certo. Deus, ele não chega antes e ele não chega atrasado. Deus, ele age no tempo certo. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou com o meu coração em paz, irmãos. Eu creio que Deus já determinou um tempo exato para que essa situação acabe. Como diz o nosso pastor, se não for aqui, será no céu. Mas Deus vai agir. Eu sei que tem muitas pessoas nessa hora que estão nos ouvindo, que sofrem desse mal. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria também, nessa manhã, de fazer essa oração pela vida dos profissionais que estão na linha de frente combatendo essa pandemia. Muitos deles, nossos irmãos em Cristo. Então, vamos orar pela vida desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs, que estão como médicos, como enfermeiras, fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas que estão infectadas por esse vírus, por aquelas pessoas que têm colocado a sua vida à disposição do reino em favor dos necessitados. Ontem à noite eu saí com meu carro para ir numa lanchonete, no drive-thru, e subindo ali o viaduto de Madureira, eu vi um carro parado ali com alguns irmãos socorrendo aos irmãos, a pessoas que estão em situação de rua, levando ali alimentos, vestuário, levando ali para eles água,
algo ali para suprir a necessidade desses irmãos. Pessoas que têm se colocado em risco com os devidos cuidados, é claro, eu vi ali que os irmãos estavam com máscaras, com luvas, mas estavam ali abençoando vidas. Então eu gostaria de orar pela vida desses irmãos. E eu quero te convidar a você a concordar comigo nessa oração. Amém? Vamos orar? Então, feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Estenda suas mãos agora, como um ato profético. Oh, Deus amado, no nome santo de Jesus, Senhor, nós elevamos as nossas vozes, meu Pai, a Ti, ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode. Deus amado, queremos nesse momento Te agradecer pela ministração da Tua palavra, por essa palavra, Senhor amado, que veio ao encontro dos nossos corações. Deus, muitas das vezes, Senhor, a nossa vida tem sido tomada pela ansiedade, meu Pai, mas, Senhor amado, nós queremos Te pedir, trata conosco, Senhor, nos cure desse mal, Senhor, que possamos aplicar esses princípios que estudamos aqui esta manhã, Senhor, como ferramentas para vencermos esse mal chamado ansiedade. Nos dá vitória, Senhor, sobre essas causas. Abençoa, Senhor amado, as nossas vidas. Eu tenho certeza, eu tenho fé que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, meu Pai. Deus amado, no nome de Jesus, a vida, Senhor amado, desses irmãos, desses profissionais da saúde, que têm se colocado à frente dessa batalha, Senhor, contra esse vírus, meu Pai. Eu quero Te pedir, capacita os Teus filhos, renova os seus ânimos, Senhor amado, dilata o seu coração em amor, para que eles possam estar cuidando dos enfermos, Senhor, da sabedoria, para que tão logo, meu Pai amado, a notícia de que a vacina, Senhor amado, ela foi descoberta. Repreenda o avanço, meu Pai amado, no nome de Jesus, dos números, Senhor. Nós não queremos ser profetas do caos, mas nós queremos, Senhor amado, profetizar a esperança, que o número, meu Pai amado, de curados, ele sempre vai ser maior do que os infectados, do que aqueles que estão vindo a óbito. Em nome de Jesus, meu Pai, nós profetizamos a cura, não só sobre a população brasileira, mas sobre toda a população mundial. Em nome de Jesus, meu Senhor, Tu és Deus que cura. Por isso, meu Pai, dispensa uma palavra de poder, a palavra de cura sobre toda a humanidade, Senhor. Confunde a sabedoria do homem, meu Pai amado, porque Tu és um Deus, Senhor, que faz milagres ainda nos dias de hoje. Deus amado, no nome de Jesus, nós Te pedimos, abençoa, Senhor amado, o Brasil. Toma o presidente em Suas mãos. Confunde, meu Pai, todo prognóstico, Senhor amado, de que esse governo não vai dar certo. Meu Pai amado, nós profetizamos a bênção, Senhor amado. Nós pedimos sabedoria, Senhor, sobre a vida daqueles que estão no governo dessa nação. Em nome de Jesus, meu Senhor amado, toma a frente, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus, nós descansamos nessa palavra, nós cremos nessa verdade, Senhor. Por isso o nosso coração, Senhor amado, se alegra em Ti. Muito obrigado, Senhor amado, por esta manhã de bênção, essa manhã de vitória que nós estamos tendo aqui na Tua presença. Continua com os irmãos, Senhor, abençoando e suprindo as suas necessidades, em nome de Jesus. Que você diga amém. Glória a Deus. Amados, deixa eu te dar aqui alguns avisos. Logo mais, às 18 horas,
nós estaremos aqui conectados, mais uma vez, através da nossa live, com o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração logo mais. Então, não deixe de participar conosco, não deixe de compartilhar, irmãos, os serviços que nós estamos prestando nesse momento através dessas lives que nós temos feito, irmãos. Seja na escola bíblica dominical, seja nos cultos de consagração, seja nos cultos de domingo, quarta, sexta, enfim, você é um instrumento separado por Deus e você tem uma oportunidade única em suas mãos de você evangelizar através da ministração da palavra. E esteja participando conosco, não perca a oportunidade, irmão. São oportunidades que Deus está te dando. Não fique aí na sua casa somente vendo filme, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa. Separe um tempo para Deus. O tempo que nós estamos estudando a palavra, estude a palavra. O tempo que nós estamos cultuando a Deus, cultue a Deus. O tempo que nós vamos tirar nos cultos de consagração de orarmos a Deus, ore a Deus. Não perca as oportunidades e compartilhe também com os demais. Certamente você vai ser abençoado fazendo isso. Lembre-se que um dos princípios que estão na Bíblia é o princípio da obediência. Seja obediente à sua liderança, seja obediente aos seus pastores. Amém? Então, nós contamos com você. Receba a bênção do Senhor nesse momento. Estenda suas mãos para frente. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os fiéis que aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um beijo no teu coração, meu irmão. Deus te abençoe. Até logo mais.